Na realidade, essa já é a aula de número 6. Nós já estudamos na primeira aula Romanos, 1 aos Coríntios. Na segunda aula nós estudamos 2 aos Coríntios e Gálatas. Na terceira aula nós estudamos Efésios e Colossenses. Na quarta aula nós estudamos Filipenses e 1 Tessalonicenses. Na quinta aula nós estudamos 2 Tessalonicenses e 1 Timóteo. E hoje nós vamos dar continuidade às 13 epístolas paulinas. Hoje, na realidade, é a nossa aula final. E daqui mais ou menos uma semana, né, nós estaremos prontos para fazer a avaliação, que vai ser bem tranquila. Nessa avaliação que eu vou enviar para vocês, vocês vão fazer até com consulta. Eu vou liberar para vocês fazerem, né, até com consulta. E aí vocês pegam as aulas gravadas, pegam o material didático, pegam os slides. Eu estava fazendo questionário, professor, questionário, na época de adolescente. O que é isso? Porque era muita coisa. Eu falei, meu Deus! É o mesmo método que eu uso para fixar as matérias que eu tenho para estudar. Eu sempre vou usar esse método de questionário. Parece até ser uma coisa de adolescente, mas não é não. É muito bom quando a gente consegue fixar o conteúdo. Mas eu vou dar um alívio para vocês, porque são muitas cartas, e aí vocês poderão consultar a apostila, os slides, a Bíblia e também as aulas gravadas. Só não pode consultar o Google, não pode consultar a internet. Mas tirando o Google, tirando a internet, aí você pode consultar tudo aquilo que vocês acharem melhor com o nosso material para fazer a nossa avaliação da semana que vem. Deixa eu autorizar aqui. Alguém que está entrando é a Jaqueline. A Jaqueline colocou o nome na lista de chamada lá no chat. Se você não fez como a Jaqueline, depois dá uma passadinha lá. Coloca o seu nome no chat para nós começarmos a nossa aula de hoje. Hoje a nossa epístola é a epístola de 2 Timóteo. É uma das 3 cartas pastorais, né? E eu coloquei como subtítulo, não está aí na apostila, os encorajamentos de despedida. Só quem passou pela experiência de ter que se despedir de uma pessoa querida, ou porque essa pessoa partiu desse mundo para a eternidade, ou porque a pessoa está viva, mas viajou, está em outra cidade, está em outro país, e fica, né, aquela saudade. Só pessoas que sabem de fato o que é a distância, o que é a despedida, que vão entender essa dor da despedida do apóstolo Paulo, porque ele estava na reta final do seu ministério, ele iria ser decapitado, ele iria ser morto, e essa provavelmente é a sua última epístola, é a sua última carta. Falando um pouco sobre a introdução, o teórico H.H. Halley, ele acredita que no ponto em que Atos dos Apóstolos termina, Paulo está na prisão em Roma, provavelmente no ano 63 depois de Cristo. O que se acredita geralmente é que ele foi absolvido e depois solto, mas ele voltou para a Grécia, que fazia parte da Ásia Menor, e posteriormente ele foi detido de novo, levado para sua segunda prisão em meados ali de 67, 68, e ali em Roma ele foi executado, ele foi decapitado. E essa carta, que é a última em ordem cronológica, né, a carta de 2 Timóteo, 2 a Timóteo, ela foi escrita enquanto Paulo terminava
o seu martírio. Então nós temos toda uma perspectiva daquilo que o apóstolo Paulo estava vivendo nos seus dias finais, nos seus minutos finais aqui na terra. Ele mesmo escreveu: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. E isso que é o mais importante, ele não deixou nada pela metade. Aquilo que ele propôs fazer pelo evangelho, ele, graças a Deus, conseguiu terminar. Paulo identifica-se como o autor de segunda, melhor dizendo, epístola a Timóteo, está lá no capítulo 1, no versículo 1, e pelo exposto da introdução que nós fizemos, podemos deduzir que essa epístola de segunda aos Timóteo, ela foi escrita por volta do ano de 67, um pouco antes do martírio de Paulo. Todos os mártires que morreram por uma causa, eles tiveram uma morte parecida. Paulo foi decapitado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, e tantos outros, né? Tiago também foi decapitado, líder da igreja em Jerusalém. Tantos outros aí que deram a sua vida, que morreram, e através do sangue, as escrituras sagradas, a palavra de Deus, pôde chegar até nós. O propósito de 2 Timóteo, um bom tema seria o bom soldado de Cristo, aquele que não foge das lutas, aquele que não foge da guerra. Paulo ele escreve ao jovem evangelista a fim de encorajá-lo a prosseguir no trabalho do ministério. Acontecem tantas coisas na nossa vida para a gente desanimar, acontece tanta coisa para a gente pensar em largar tudo. Essa semana eu estava dando aula presencial em um dos nossos polos, e dessa mesma disciplina, as epístolas paulinas, e um aluno meu disse para mim assim: olha, tem momentos que parece que a gente está enxugando gelo, tem momentos que parece que a gente tem pregado e as pessoas não têm ouvido, tem momentos que eu me sinto como correndo atrás do vento. E eu disse para ele, compartilhando da mesma dor: bem-vindo ao clube, porque nós pregamos uma palavra que cura, que salva, que liberta, e muitas vezes as pessoas elas não dão ouvidos. Isaías dizia: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor. Essa é uma crise ministerial que nós temos. Agora, como bons soldados de Cristo, a gente não pode esmurecer, a gente não pode desanimar. Paulo escreve ao jovem evangelista a fim de encorajá-lo a prosseguir no trabalho ministerial. E quando falamos em trabalho ministerial, nós falamos em um trabalho árduo, porque é um trabalho, vocês vão ver nos próximos módulos aí, quando entrarmos em seitas e religiões, que há todo um lado também espiritual, há toda uma questão espiritual. A nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós precisamos lutar com as armas que nós temos, que é a palavra de Deus, e não desistir, não desanimar em hipótese alguma. O propósito que nós podemos elencar aqui, que é um outro propósito, além de encorajar Timóteo a não desistir do ministério, é um propósito mais específico, pedindo a Timóteo que ele venha logo visitá-lo em Roma. Nós não temos informação se Timóteo conseguiu chegar antes da execução, mas era um pedido bem específico, né? Paulo queria ver o seu filho na fé, Paulo queria ver o seu discípulo uma vez mais antes de ser executado, antes de ser decapitado. Então, uma vez mais, Paulo pede urgência para que Timóteo pudesse visitá-lo
na prisão para que Timóteo pudesse estar ali juntamente com Paulo, né? Vamos falar um pouco de destaque. Um dos versículos mais citados nessas cartas pastorais que nós estamos estudando desde a semana passada, as cartas pastorais é 1ª e 2ª de Timóteo e Tito, que ainda vamos estudar hoje. Mas um dos versículos mais citados é esse, de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo também de número 2. O que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Olha que interessante, né? Esses homens, eles deveriam estar aptos para poder ensinar outras pessoas que têm dúvidas, outras pessoas que estão iniciando na fé, gente que é neófito, gente que é novo na fé, é neném espiritual. E nós, como testemunhas de Cristo, nós devemos estar aptos para responder com toda a mansidão, com todo temor e tremor, àqueles que pedem, né? E que pedem explicações, que têm dúvidas sobre a nossa fé. Existem algumas características especiais, turma, nessa 2ª carta a Timóteo. A 2ª epístola de Timóteo, ela foi a última que Paulo escreveu, que contém uma emocionante despedida do apóstolo Paulo. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e também versículo de número 8. Paulo começa a se despedir de Timóteo e de todos aqueles que fizeram parte do seu ministério de maneira direta e também de maneira indireta. Todas as pessoas que contribuíram no ministério paulino, Paulo ele faz ali no capítulo 4, no versículo 7 e 8, uma vasta despedida, agradecendo a Deus pela vida de todos, sabendo que o tempo estava encerrando, né? Sabendo que estava muito próximo ali o momento da execução. Vamos falar agora dos temas essenciais da 2ª epístola a Timóteo. Quando nós fazemos esse recorte dos temas essenciais, não tem aí na apostila de vocês, mas vocês podem anotar, ou então, se preferirem, vocês podem ter os slides que no final da aula eu sempre envio. O primeiro tema é sobre a perseverança durante o sofrimento. A prisão que estava sendo visitada por Paulo pela 2ª vez, já era a sua 2ª prisão, o seu 2º encarceramento, é um lugar desconfortável. Naquela época, as prisões, as masmorras eram desumanas, e aqui no Brasil não mudou muito não. Há uma super lotação carcerária, a gente ensina muito isso no curso de capelania. O lugar do aprisionamento é um lugar onde a pessoa ela fica privada de tudo. Paulo, então, ele conclui que esse sofrimento ele faz parte do discipulado. No capítulo 3, no versículo 12 de 2 Timóteo, ele fala para o Timóteo que o discipulado também é composto de sofrimento. Por isso essa perseverança nos momentos mais difíceis. E no capítulo 2, do 3 ao 7, ele vai encorajar Timóteo a suportar o sofrimento. Uma geração frágil, uma geração que não é provada,
Uma geração que não sofre ou não sofreu é uma geração que a gente precisa até se preocupar dentro daquilo que é uma proposta daqui a alguns anos do anticristo, que é enganar a muitos. O anticristo virá para ludibriar, para oferecer determinadas facilidades para muita gente. E uma geração que não foi provada e que não soube suportar o sofrimento é uma geração que corre um sério risco. O segundo tema essencial de 2 Timóteo é a pregação da palavra. Eu coloquei aí, pregue a palavra. Obviamente esse é o conselho de Paulo para Timóteo, e a gente só terá um conteúdo bíblico nos nossos lábios se nós estudarmos e se nós nos debruçarmos na palavra. Quando você se matriculou em um curso de teologia, é porque você ama a palavra. Quando você esporadicamente faz os seus estudos sistemáticos, é porque você ama a palavra. E quando nós amamos a palavra, essa palavra não vai se afastar dos nossos lábios. Mesmo com todas as lutas, mesmo com tudo aquilo que a gente enfrenta diariamente, o coração só fala, a boca só fala o que o coração está cheio. Se o meu coração estiver cheio de palavra de Deus, dos meus lábios irão sair a palavra de Deus. E eu vou pregar a palavra em todo o tempo. Em tempo, fora do tempo, eu estarei pregando o evangelho. Ainda temos a relevância, turma, de Timóteo, 2 Timóteo, para os nossos dias atuais. Como eu digo sempre, e essa já é a 6ª aula que você está me ouvindo falar, parece que Timóteo foi escrito ontem à noite. Nem parece que essa carta já tem quase 2000 anos, né? De tão atual que ela é. Primeiro tema, relevante para os dias atuais, é mantenha o foco. Esse versículo aqui de baixo está errado. Não é 1 Coríntios 10, 13, não. Daqui a pouco eu vou te passar as referências de manter o foco. Mas hoje em dia, tem muita gente que... Senhor, não estou vendo o senhor. Não está me vendo? Agora eu tô. Agora apareceu. Tem muita gente que nesses últimos dias tem se distraído com várias coisas. E nós não podemos perder o nosso foco. Nós não podemos perder o nosso ideal. Nós não podemos perder a nossa visão espiritual. Agora, tem algumas áreas que eu quero detalhar com vocês, onde, de fato, o nosso foco deve estar. Em primeiro lugar, o nosso foco deve estar na preparação do nosso chamado. Como assim? Preparação do nosso chamado. A gente precisa rememorar as pessoas que foram usadas por Deus para nos trazerem para a fé. Gente que foi usada por Deus no dia do meu batismo nas águas. Gente que foi usada por Deus para pregar o evangelho para mim a primeira vez. Meus líderes, meus pastores. Alguns deles, os caminhos se distanciaram, né? A distância. Eu tenho pastores que participaram da minha jornada ministerial que estão em outros países, que estão no Rio Grande do Sul, que estão em Minas Gerais, mas eu rememoro quando eu estava sendo preparado para o ministério. Eu lembro de todos os meus líderes, com carinho, com amor. Alguns deles eu sonho com eles até hoje. Tem pessoas que eu já não os vejo 20 anos, mas eu sonho com eles, porque são líderes que marcaram a minha vida, que marcaram
o meu ministério. Em segundo lugar, nós precisamos estar focados no Evangelho. E aí o Paulo vai incitar Timóteo 2 vezes, no capítulo 2:16 e depois no 17:23, a Timóteo ficar firme e ficar esquecendo as controvérsias, as genealogias, as polêmicas vazias, as disputas sem sentidos. Porque uma coisa, turma, que a gente erra muito é deixar os assuntos secundários ocuparem o lugar dos principais assuntos. Como assim assuntos secundários? O que vai mudar, por exemplo, se o dilúvio lá de Gênesis 6 foi total ou parcial? Como assim total? Toda a terra foi inundada. Ou parte da terra aonde só haviam habitantes foi inundada. São assuntos secundários. Isso não vai mudar em nada a grandiosidade do evento dilúvio. Agora, eventos principais como a salvação, o pecado, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aí assuntos principais a gente deve se ater. Porque tem muita gente que comete esse erro. Ela fica presa muito nas outras coisas, que eu costumo dizer que é a periferia, e ela se esquece do Evangelho. Ela perde o foco que deveria ser o Evangelho. Em terceiro lugar, o nosso foco deve estar nas Escrituras. O estudo da Bíblia. A teologia que você faz aqui com a gente, no Instituto FASTEF. Mesmo quando a gente não conhece muito bem as Escrituras, é importante se debruçar, é importante estudar, é importante ter curiosidade. Olha, isso aqui eu li na Bíblia e não entendi. Então vamos pesquisar, vamos estudar mais, vamos entender melhor aquele assunto. Nós precisamos nos debruçar na palavra, nos debruçarmos nas Escrituras. Em quarto lugar, o nosso foco deve ser o poder de Deus. Tanto lá em 2 Timóteo 1:7, como também em 2 Timóteo 3:11, Timóteo, ele tinha uma personalidade de uma pessoa quieta, de uma pessoa sensível. E todas essas pessoas que têm esse perfil, gente muito quieta, gente muito sensível, ela corre o risco de ficar desencorajada em algum momento da vida. Então, muito cuidado. Mesmo se você tem o perfil de Timóteo, você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa muito introspectiva, muito quieta, muito caladão, cuidado para você não desanimar do ser humano. Cuidado para você não desistir do ser humano. E em quinto lugar, ele fala das tarefas do reino, né? Quando falamos em tarefas do reino, não confunda com as tarefas da igreja. A igreja tem algumas tarefas que não tem muito a ver com o reino. Tem muita programação, muito congresso, muita atividade, mas às vezes a gente se perde um pouco na visão do reino de Cristo, que é o que nós não deveríamos nos perder. Então, o nosso foco tem que estar nas tarefas do reino. Vamos agora para a epístola de Tito, que é a nossa última epístola das 13 paulinas, terminando essa temporada, né? Esse subtítulo que eu coloquei é o controle das paixões. Todo ser humano... Tô vendo não, pastor. Oi, Jean? Não tô vendo não. Tô vendo a imagem da FASTEF só. Agora sim tá aparecendo. Dá uma atualizada aí.
Atualizou? Agora tá aparecendo. Agora apareceu. Controle das paixões. Todo ser humano, ele precisa controlar as suas paixões. Ele precisa controlar o seu ímpeto, a sua vontade de fazer determinada coisa naquele dia, naquela hora, daquele jeito. Na psicanálise, que é um curso também que nós temos no Instituto Fastef, a psicanálise, na segunda tópica do Freud, ela explica o id, o ego e o superego. Esse controle das paixões, que é uma temática de Tito, tem tudo a ver com a psicanálise no tocante a id. Pessoas que são puro id, elas não vê consequências. Elas são tomadas por um sentimento de paixão. Eu quero e eu quero agora e não pode ser amanhã, tem que ser nesse momento. E ela acaba sendo levada por tantas coisas e depois, infelizmente, a maioria se arrepende. Falando um pouquinho sobre a introdução, Tito é a terceira carta pastoral, mas cronologicamente é a segunda, porque Paulo escreveu, 1 Timóteo, depois ele escreveu Tito e por último ele escreveu 2 Timóteo. Por isso que eu falei que 2 Timóteo é a última carta de Paulo. E Tito é essa terceira aí por assuntos, mas não cronológica. Cronológica é a segunda. Durante o período entre o primeiro e o segundo encarceramento de Paulo em Roma, Tito trabalhou com o apóstolo em Creta. Tito capítulo 1, versículo 5. Então Tito, ele era um gentil que trabalhou com Paulo na igreja de Creta. E ali ele se converteu e ali ele foi para mais um dos convertidos, mais um dos seguidores do caminho. Em Creta, Tito, ele foi um cristão fundamental. Trabalhou com o apóstolo Paulo em Creta, uma das grandes ilhas do mar Mediterrâneo, cujos habitantes não desfrutavam de boa fama. Sabe aquele lugar que não tem uma boa fama? As pessoas falam muito mal de determinados lugares. Era a geografia onde Tito estava. Tito recebeu a carta de Paulo quando trabalhava nessa ilha. Então Tito, ele era um dos trabalhadores da ilha de Creta e ali ele recebe a carta, a epístola de Paulo, muito provavelmente com muito entendimento para Tito e para aqueles irmãos que precisavam ser discipulados por ele. Falando sobre autoria e data, Paulo é o autor de Tito, capítulo 1, versículo 1. Ele escreveu antes do segundo encarceramento em Roma, mais ou menos na mesma ocasião, na mesma época, no mesmo ano de 1 Timóteo. Portanto, entre os anos de 63 a 65. Mais uma vez, cronologicamente, Paulo escreve 1 Timóteo, simultaneamente ele escreve a Tito e, por último, ele escreve a sua última carta, que é a carta de 2 Timóteo. Falando um pouco sobre o propósito da carta a Tito, essa carta ressalta os deveres ministeriais. Tito dá ênfase também a uma igreja local. Apesar de não ser uma carta, circular, apesar de não ser uma carta para a igreja, mas o Paulo vai dar ênfase aos ensinamentos do ministro, os ensinamentos da membresia de uma forma geral, os protocolos que todo cristão deve ter. O propósito dessa carta
que Paulo enviou para Tito, junto com Zenas e Apolo, numa viagem que incluía para Creta, no seu itinerário, capítulo 3, versículo 3, a fim de dar a Tito autorização e orientação para enfrentar as oposições, instruções a respeito da fé, da conduta e advertência a respeito dos falsos mestres. Então Tito, ele estava autorizado por Paulo, orientado por Paulo, a bater de frente contra a oposição dos falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, e a falar sobre uma conduta, advertindo os irmãos sobre essas falácias dos falsos mestres, ensinamentos, heresias erradas que aconteciam e acontecem até os dias atuais. O destinatário foi Tito. Ele deve ter sido convertido nos primeiros dias do ministério do apóstolo Paulo, porque ele vai acompanhar o apóstolo Paulo e também a Barnabé a Jerusalém no fim da sua primeira viagem missionária. Gálatas capítulo 2, versículo de número 3. Então o Tito, ele não era um recém-convertido, ele não era um neófito, ele não era alguém que estava começando na fé agora. Desde o final da primeira viagem missionária, o Paulo já está caminhando com Tito e Barnabé. Então Tito, ele já tinha uma bagagem de alguns anos de fé cristã. Ele já tinha um entendimento das escrituras, da palavra. Ele já estava fundamentado naquilo que o apóstolo Paulo pregava. Tito era diferente de Timóteo. Em que quesito? Em alguns aspectos, Timóteo, ele foi criado como um judeu. Então ele foi circuncidado por Paulo. Enquanto Tito, ele era um gentil. Ele não foi circuncidado. Gálatas 2:3 fala que a igreja estava aberta para todos. E ele devia também ter mais idade do que Timóteo, além de uma maturidade espiritual maior. Nem sempre maturidade espiritual e idade andam juntas, tá? Tem gente que tem menos idade, é mais novo cronologicamente, tem menos primavera, mas é mais maduro espiritualmente. E tem anciãos que já estão beirando lá seus 60, 70, 80 anos de vida e que são pessoas imaturas espiritualmente. Mas o que eu quero que você entenda é que Tito, ele tem uma escola, ele tem um perfil diferente de Timóteo. Timóteo, ele era um judeu que se converteu ao judaísmo e depois ao cristianismo. Ele era circuncidado, ele foi circuncidado por Paulo. Já Tito não. Tito, ele já começa sendo um gentil. Sendo gentil, a igreja era gentílica, a igreja estava aberta para todo mundo, não houve a necessidade da circuncisão. Tito prestou um serviço inestimável no ministério do apóstolo Paulo, reconciliando a igreja de Corinto, que era uma igreja dividida pela contenda. Hoje é triste a gente falar, né, de igrejas que se espelham em Corinto, uma igreja corintiana. E isso não tem nada a ver com o meu time não, tá? Isso tem a ver com a igreja mesmo de Corinto. É um termo que os teólogos usam quando uma igreja tem dissensões,
facções, quando um quer ser melhor do que o outro, quando não há suporte, quando não há tolerância, nós dizemos que são características de uma igreja corintiana, falando de Corinto. Então é triste, mas o Tito, ele esteve ali nos 2 anos que Paulo esteve em Corinto e ele deu a sua grande contribuição. Falando de destaques, Tito, na sua carta, o texto que relaciona as qualificações do presbítero interessam particularmente os aspirantes ao ministério cristão. Eu não tenho tempo na aula online, porque a aula online é uma aula mais dinâmica, mas eu vou pedir para vocês fazerem essa leitura antes da nossa avaliação. Tito capítulo 1, versículos 5 a 9, para a gente entender quais são os procedimentos dos aspirantes na fé, daqueles que estão iniciando na vida cristã. Qual é o protocolo de um verdadeiro cristão? Leiam Tito capítulo 1, dos versículos 5 até os versículos 9. Temas essenciais, turma, em Tito. Ih, aqui está 1 Timóteo, está errado. Conserta aí, que eu não consertei. Eu só copiei e colei. São temas essenciais em Tito. Depois eu vou consertar quando enviar para vocês. O primeiro tema são os resumos dos evangelhos. Nessa carta que Paulo envia para Tito, ele faz alguns resumos dos evangelhos, porque essa igreja era uma igreja relativamente nova, essa igreja cretense, essa igreja de Creta, né, da ilha de Creta. Então Paulo precisou resumir o plano dos evangelhos, o conteúdo dos evangelhos. E qual é o conteúdo dos evangelhos? Qual é o resumo dos evangelhos? Primeiro, os planos eternos de Deus. Tito capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3. Deus, desde o início dos tempos, ele planejava fazer a plena revelação dos seus propósitos por intermédio de Cristo. Então, os planos de Deus são eternos. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido e o pecado entrou no mundo, Deus não foi pego de surpresa. Deus já tinha um plano eterno, um plano de salvação. Desde Gênesis 3,15, o Senhor fala conosco. A serpente vai ferir o teu calcanhar, mas vai existir alguém que vai ferir a cabeça da serpente. Quem é? O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo, o propósito da morte de Cristo. Tito 2, 13 e 14. Por que a morte de Cristo acontece? A morte de Cristo aconteceu para redimir a humanidade do pecado e para formar uma comunidade centrada em Deus. A igreja, ela é uma igreja cristocêntrica, uma comunidade centrada em Deus. Tudo aquilo que não for centrado em Cristo, que não for centrado no reino, que não for centrado em Jesus, caracteriza uma igreja antropocêntrica. E esse tipo de igreja nós não queremos participar. A nossa igreja, ela precisa ser cristocêntrica, por causa do propósito da morte do nosso Salvador. E em terceiro lugar, a natureza da renovação também faz parte do resumo do evangelho. A gente não merece o perdão de Deus, mas Deus
generosamente, Ele nos salvou. Ele nos renova dia após dia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. E essa renovação, turma, é para que a gente possa ter uma vida completamente nova e para que a gente possa herdar o reino dos céus. Então esse é o resumo do Evangelho. Os planos eternos, propósito da morte e a natureza da renovação. Tito capítulo 3, versículo 4 e também versículo 7. Existe mais um tema essencial aqui em Tito, que é o padrão dos líderes. O que você, o que eu espero do meu líder? Qual é o padrão que eu espero da minha liderança espiritual aqui na terra? Tito vai falar no capítulo 1, dos versos 6 a 9, sobre um estilo de vida diferente. No versículo 9, ele vai falar sobre o entendimento, o entendimento da doutrina cristã. E também sobre uma vida pessoal que está intrínseca na vida familiar do líder. Eu não consigo desassociar a vida pessoal da vida familiar do líder. Os líderes, eles são o exemplo. Se eles são o exemplo, há uma exigência de um padrão. Mas não é só para os líderes não, turma. Também há um padrão para os membros. A membresia da igreja, os membros da nossa comunidade, também precisam ter um padrão. Em Tito, capítulo 1, versículo 16, fala sobre os cristãos fazerem o bem. Fazer o bem para quem, professor? Para todo mundo, até para quem não merece. Isso é graça. Em Tito, capítulo 2, versículo 3, fala sobre ensinar o que é bom. Muitas vezes, existem pessoas que só ensinam o que não vai acrescentar um côvado na vida de ninguém. Tem gente que ensina só o que não presta. Nós, como cristãos, temos um dever de ensinar aquilo que é bom. E no capítulo 2 de Tito, do 5 ao 8, ele vai falar sobre ter um testemunho consistente, praticando o que nós pregamos. Sabia que tem muita gente que não vive aquilo que prega? Na teoria é uma maravilha. Parece um legalista, parece um hipócrita. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, porque a prática é outra. Nós devemos ensinar o que é bom e nós devemos praticar, tornando a fé atraente para os outros. Em quarto lugar, Tito 2,10. As pessoas não serão atraídas para a nossa fé se elas verem que o nosso testemunho vai desentoar, que a nossa vida é incongruente. Em quinto lugar,
vivendo a ética, que nós chamamos de ética cristã. Vocês vão ter esse módulo, se ainda não tiveram. A moderação, o cuidado com a fala, não é tudo que a gente pensa que a gente fala. A sobriedade, todos nós precisamos ser sóbrios, equilibrados. A justiça e a retidão. Eu acho que aqui está bem resumido o padrão dessa membresia, o padrão que nós esperamos das pessoas que se dizem de Deus. Então essa carta de Paulo a Tito, ela é fantástica, turma. Depois, se você puder dar uma lida, fazer um estudo sistemático, faça. Você vai gostar. É uma carta fantástica. Relevância de Tito para os dias atuais. Será que Tito foi escrito ontem à noite? Não. Tem alguns anos, pelo menos quase 2000 anos. Mas os temas são atuais. Primeiro tema: seja controlado. Nem tanto, nem tão pouco. É a moderação que nós acabamos de falar aqui no padrão dos membros. Existem alguns irmãos que são meio que descontrolados, até líderes, até pastores. Eu já vi pastor chamando o outro para briga, pro fight. Vem aqui que eu vou arrebentar sua cara. Para as vias de fato. E aonde que está o domínio próprio dessa criatura que se diz um pastor? Aonde que está a moderação? Nós precisamos ser controlados. Quem nos controla é o fruto do Espírito. Em segundo lugar, seja bom. O fruto do Espírito é bondade e benignidade. Bondade é o que está dentro. Benignidade é o que você expressa. Bondade é interior. Benignidade é para com os que estão de fora. É o que você externa. Todos os dois são frutos do Espírito. A bondade e também a benignidade. Nós somos de Deus. Nós somos cristãos. Nós somos sal da terra e luz do mundo. A gente não pode ter nenhum tipo de maldade no nosso coração, prejudicar alguém. O que leva alguém a querer prejudicar o próximo? O que leva alguém a falar mal do próximo sem a presença dele? Porque se eu tenho algo contra o Jean, eu passo um zap pro Jean, eu telefono para ele, eu marco pra gente se encontrar. Jean, eu tô chateado com você, vamos resolver. Agora, quando as pessoas elas são más, elas não fazem isso. Elas ficam disseminando contenda entre os irmãos. E em último lugar, seja o exemplo. Seja um exemplo. Um exemplo de caráter, um exemplo de hombridade, um exemplo de honestidade, um exemplo de integridade. Hoje a gente tem vivido uma crise de integridade. As pessoas elas marcam e não vão. As pessoas elas falam, assumem um compromisso e não cumprem. As pessoas compram, mas não pagam. As pessoas elas não podem ser exemplo dessa maneira. Dessa maneira nós não vamos conseguir ser exemplo. Precisamos ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor e na fé.
Então é isso que nós temos como conteúdo na nossa 13ª e última epístola paulina.